Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado, 9 de novembro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Você costuma sofrer nesta época do ano com algum tipo de alergia? No programa de hoje, vamos saber quais são as causas desse incômodo e as possíveis formas de tratamento. Você fica por dentro da programação da Agenda Cultural. Tem diferentes opções de entretenimento para os próximos dias. Tem também a previsão do tempo para domingo em todo o Rio Grande do Sul. E ainda vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão nesta semana. Eu sou Gabriela Clemente. Eu sou Joyce Reures. O Conexão Unicinos está começando agora. Fiquem com a gente. A primavera vem sendo marcada por grandes mudanças de temperatura e há ainda quem sofra com as alergias comuns da época. Espirros e coceiras são os principais sintomas de alergias que atingem grande parte da população. Para explicar mais sobre as alergias da primavera, recebemos aqui no estúdio Priscila Loura, que é professora de Imunologia da Unicinos. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem. Para a gente começar, então, eu gostaria que a senhora explicasse o que acontece no corpo quando a pessoa está com alergia. Então, o que acontece é que a gente tem que pensar um pouco o que seria o princípio do sistema imune, né? Então, numa situação normal, o nosso sistema imune tem a função de fazer com que nós não nos infectamos ou combater as infecções daqueles micro-organismos, todos os possíveis patógenos que a gente pode entrar em contato. Então, uma bactéria, um fungo, um parasita, nosso sistema imune tem a função de eliminar eles da nosso ponto infeccioso e fazer com que a gente não se prejudique com isso. Mas na alergia, o que acontece é que o sistema imune enxerga por algum motivo substâncias ou moléculas, como por exemplo o pólen, que é bem comum na primavera, como um desses patógenos. E aí, a partir disso, ele faz uma reação excessiva em função daqueles patógenos, em função daquela molécula, como, por exemplo, esse pólen, ou uma poeira, ou alguma outra coisa desse tipo. Tudo isso a gente chama num conjunto de reações de hipersensibilidade. Então, seriam reações excessivas do sistema imune. E existem vários tipos de reação de hipersensibilidade. Daí, então, dentre elas, né, estariam... um dos exemplos é a hipersensibilidade do tipo 1, que é a hipersensibilidade que está bastante relacionada a essas situações que ocorrem na alergia, como esse excesso de pólen que está vindo das flores, que estão sendo liberados no ar. E as reações que vão acontecer no corpo são em função, então, dessa reação de hipersensibilidade do tipo 1. E quais são, então, os principais sintomas que aparecem, né, na pessoa que tem alergia? Então, essa hipersensibilidade do tipo 1, ela vai fazer com que o corpo produza, então lembrando de novo, de uma maneira errada, de uma maneira hipersensibilizada, uma molécula que faz parte do sistema imune, que chama a imunoglobulina E. Essa imunoglobulina E, ou anticorpo, como as pessoas têm na maior parte na linguagem normal, esse anticorpo E, ou imunoglobulina E, vai fazer então com que algumas células que fazem parte do sistema imune, que tem uma função específica, essas células chamam mastócitos, liberem uma molécula muito importante de dentro delas, que é a molécula que chama histamina. Essa histamina que é responsável por a maior parte dos sintomas que os pacientes com alergia apresentam. A principal ação dessa histamina é fazer com que os nossos vasos dilatem. A gente chama isso de vasodilatação. Então, seria como se a gente tivesse os vasos sanguíneos aumentando o espaço. E por esse aumento do espaço do vaso sanguíneo, a gente vai ter, por exemplo, no nariz, o nariz congestionado, porque o vaso sanguíneo está aumentando, a mucosa nasal vai reduzindo. Só que isso não acontece só no nariz, isso pode acontecer em alguns outros lugares do corpo, tendo outras complicações. Né? Mas a principal substância que a gente combate contra nas reações alérgicas é essa liberação da histamina. Lembrando que isso vem em função da ativação desse anticorpo do tipo E, que vai ligar nessa célula especializada, que é o mastócito. A senhora comentou antes sobre o pólen, né? Mas por que as alergias são mais comuns, então, nessa época da primavera? Então é assim, ó, essa alergia que vem oriunda do pólen é mais comum nesse momento da primavera, porque a gente tem muito pólen circulando.
No inverno, a gente não tem flores, né? É meio, assim, óbvio pra gente, pro dia a dia. No outono, as flores estão caindo. Então, na primavera é o momento onde as flores nascem, onde elas estão no seu pico de florescência. Então, é a maior concentração de pólen que a gente tem circulante. Esse pólen é uma molécula muito pequena que é facilmente transmitida pelo ar. E também ele consegue se grudar muito nas mucosas, né? Por essa umidade que a gente tem, principalmente no nariz. Esse pólen é tão minúsculo, é tão pequeno que a gente não percebe, mas a gente respira ele e ele acaba se acumulando na mucosa. Não é porque tem o pólen circulando que a gente é alérgico. A gente desenvolve essa hipersensibilidade que a gente comentou antes contra o pólen, mas a gente também desenvolve, por exemplo, contra o camarão em alguns indivíduos. A gente também desenvolve contra a proteína do leite. Então, cada indivíduo vai ter ou não uma reação, que a gente chama reação alérgica, a um determinado produto, que a gente chama esse produto alergeno. Isso pode ser qualquer fonte. Em grande parte das pessoas, principalmente aqui na nossa região, a gente tem essa reação alérgica em função do pólen. Uhum. E tu comentaste do camarão, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a camarão, ela tem como daqui a pouco superar isso, né, e voltar a comer normalmente? Então, assim, a gente costuma dizer que, antes é importante que a gente saiba que essa reação da hipersensibilidade do tipo 1, que libera essa molécula que é o anticorpo E, ela só acontece no segundo contato que a pessoa tem com essa substância. Ou seja, primeiro momento que a pessoa comeu o camarão, ela não vai desenvolver esses sintomas de alergia que a gente vê. Ou o primeiro contato que essa pessoa tiver com pólen, ela não vai desenvolver essa coriza, todo esse sintoma de alergia que a gente vê. É sempre no segundo contato. Então, no segundo contato, a gente vai ver esses sinais clínicos, esses sinais, sintomas que as pessoas apresentam da alergia. E isso vai ficar mais grave a cada novo contato que ela tiver com essa substância que desenvolve alergia nela, que a gente chama do alergeno. Então, via de regra, a melhor coisa que a gente tem para acabar com esse processo alérgico é evitar entrar em contato. Uhum. Então, não comer camarão, quem é alérgico ao camarão, não entrar em contato com pólen, quem é alérgico ao pólen, não tomar leite, quem é alérgico à proteína da vaca. Só que isso fica muito complicado quando a gente fala, por exemplo, do pólen, porque não é impossível que a pessoa ande, né, completamente protegida. Nós teríamos que sentar numa bolha. Né? E tem algum modo mais eficaz de combater essas alergias? Tirando o fato da gente não entrar em contato, só medicação mesmo. Uhum. Aí, então, no grupo das medicações, a gente tem diversas medicações que são usadas para combater os sintomas que essa alergia causa. A gente conhece muito aqueles descongestionantes nasais, né? Como, por exemplo, a gente tem algumas marcas aí, Afrin, Sorine. O que é importante que a gente saiba é que esses medicamentos, eles somente vão agir naquele sinal da vasodilatação que a histamina causa. Então, eles só vão fazer com que essa congestão realmente acabe, mas isso de maneira nenhuma manipula o que está acontecendo de ativação para que aquela histamina seja liberada. Por isso que a gente costuma dizer que esses medicamentos são muito rápido efeito, porque só naquele momento curou aquele sintoma, a alergia volta. A gente tem depois disso medicamentos que a gente chama antihistamínicos, e o pessoal conhece por aí Claritin, Loratadina, Allegra. Esses medicamentos bloqueiam a ação dessa molécula que é a histamina, que é liberada nesse processo. Isso é um pouco melhor em relação ao descongestionante, mas também numa reação alérgica crônica não vai ser o suficiente. A última medicação que a gente usa para assim, tratar processos alérgicos bem intensos são os glicocorticoides, como a dexametasona e alguns glicocorticoides que a gente põe como spray nasal. Essa sim, essa é uma medicação que vai silenciar essa resposta, vai cortar lá na ativação que o sistema imune está tendo, vai fazer com que ele não gere aquela molécula que a gente falou antes, que é o anticorpo E, e aí o anticorpo E não vai liberar a histamina e tudo vai estar controlado. Só que o glicocorticoide tem muitas reações adversas, então a gente tenta não usar essa molécula. Mas assim, pensando na cura, né, que tu tinha me perguntado, se esse paciente que tem alergia ao camarão, ele pode se curar dessa alergia. Tem alguns estudos, principalmente eu já vi alguns ligados à proteína da vaca, onde se tentam fazer vacinas para fazer com que o sistema imune, então, volte a não reconhecer aquele camarão como algo que ele tem que
criar uma defesa, que volte a não reconhecer aquele pólen como algo que ele tem que criar uma defesa. Mas isso é uma coisa assim muito ainda em pesquisa, isso é uma coisa que a gente não traz ainda muito para a prática. Então, infelizmente, a gente não consegue ainda dizer que a pessoa pode ter uma cura da alergia. A gente vai mais realmente estar lidando com medicações para diminuir os sintomas, para diminuir o processo, mas a gente não consegue ainda pensar forte numa cura. Tá certo então, professora. Muito obrigada pela sua presença e pelas informações. Tá bom, Obrigada então. pela presença. Muito obrigada. E para você que ainda não sabe o que fazer no final de semana, seguir a Isadora Meyer traz diferentes dicas de lazer para a região na agenda cultural. É isso mesmo, tem shows, estreias do cinema e muito mais. Não saia daí, a gente já volta.